Agora a gente vai resolver o exercício 14, que é a primeira questão da lista sobre equilíbrio, né? Então, o exercício fala que duas esferas vistas na figura dessa questão são esferas idênticas, né? Então, elas têm massa m e estão em equilíbrio mecânico. Supondo que não haja atrito entre as bolas, nem entre elas e a caixa, determine o valor da força que a esfera de cima exerce sobre a esfera de baixo. Então, primeiro a gente tem que entender que força é essa, né? Como que ela pode ser representada vetorialmente, a força que a esfera de cima exerce sobre a esfera de baixo. E essa força, pessoal, ela é uma força, então, de contato, justamente devido, né, esse ponto aqui, olha. Justamente devido a esse ponto, né, de contato entre esses corpos. E essa força, então, olha, é a força que a esfera de cima faz sobre a esfera de baixo. Então, ela está aplicada na esfera de baixo, certo? Vou falar que isso aqui, ó, vou chamar esse corpo aqui de C, tá? Porque é a esfera de cima. E esse corpo aqui de B, que é a esfera de baixo. Então, eu vou representar essa força verdinha como a força FCB. Ou seja, a força que a esfera de cima faz sobre a esfera de baixo. E se eu consigo descobrir, esse é um exercício que não tem muitos números, né? O que a gente sabe é que a esfera tem massa m. Então, se ela tem massa m, ela vai ter peso mg, tá? Então, a gente vai ter que escrever tudo mais ou menos em termos dessa grandeza peso, mg, né? Que é o que é conhecido. Ok, então já entendemos em que força é essa que a gente precisa caracterizar. Então, vamos partir para o nosso feijão com arroz aqui, que é sempre estabelecer o diagrama de corpo livre para os corpos envolvidos. Então, olha, para esse meu corpo de baixo, eu tenho essa força, né, de contato, devido à esfera de cima. Eu tenho também o peso dessa bola, que eu vou representar aqui, por essa setinha, peso, lembrando que vai ser igual a mg, né, bem aqui localizado, bem no centro geométrico representado, né, no centro geométrico dessa esfera. Outras forças importantes que a gente tem também são as forças devido ao contato com a mesa, não é isso? Então, ó, neste ponto aqui, ó, existe uma normal, que eu vou chamar de N1, tá? Só para identificar. E existe uma normal aqui também, que eu vou até representar de outra cor, que tá bem nessa direção também do peso, vou representar ela meio de ladinho aqui, que eu vou chamar de N2. Como não existe nenhum atrito, então são basicamente essas quatro forças que estão atuando sobre a esfera de baixo. Lembrem, pessoal, que embora essas forças atuem aí em pontos específicos diferentes do corpo, a gente está numa aproximação em que os corpos, né, eles são considerados como pontos, né, como se toda a massa, os corpos são considerados como partículas, né, como se toda a massa tivesse concentrada num único ponto. Então, quando eu vou fazer o diagrama de corpo livre para a minha esfera de baixo, estabelecendo aqui um sisteminha de referência, basicamente o que eu tenho é o seguinte, ó, aqui está representada a minha esfera, né, aqui está a minha força peso, ó, vertical para baixo. Aqui está a minha força, ó, FCB, né? Localizada então com esse ângulo de 45 graus aqui. Existe essa minha normal N1 e existe aqui a minha normal N2. Então, para eu conseguir identificar essa força FCB, basicamente eu tenho que estudar aí a relação entre essas forças para estabelecer o equilíbrio, né? Então, basicamente, o que eu tenho é que eu vou fazer essa decomposição dessa minha força, FCB. Então, ó, existe o FCBY, apontando aqui para baixo, e um FCBX, apontando para a esquerda. Essa força, então, ela já foi decomposta. Então, quais são as minhas condições de equilíbrio? Notem que em Y,
O equilíbrio me diz, então, que o somatório das forças em Y, ou seja, a força resultante em Y é 0. Então, ó, notem as minhas forças em Y. Quais são? São essas três forças aqui, N2, FBY e o peso, que é mg. Então, o somatório das forças vai ficar N2 positiva, menos mg, menos FCBY é igual a 0. Então, como eu estou querendo informação dessas minhas componentes, né? Eu chego à conclusão aqui que FCBY é igual a N2 menos mg. Olha só, pessoal, o que está me atrapalhando aqui é justamente o fato de eu não conhecer nada sobre essa minha normal N2, né? Então, não consigo ir muito longe por aqui. A mesma coisa vai acontecer quando eu fizer a análise para essa esfera de baixo em X. Porque em X, note lá, quais são as forças que eu tenho em X. Em X eu tenho agora N1 e FBX. Então, a única coisa que eu consigo estabelecer aqui, né, é que o somatório das forças em X é igual a 0. Então, que N1 é igual a FCBX. Então, novamente, eu não consigo saber nada sobre FCBX. Por quê? Porque eu não conheço nada sobre N1. Então, provavelmente, ou certamente, a resposta desse meu problema está em analisar a esfera de cima. E vamos ver como que pode, né? Como que essa esfera pode me salvar. A questão é o seguinte, pessoal. Se a esfera de cima exerce uma força FCB sobre a esfera de baixo, então, pela terceira lei de Newton, a esfera de baixo exerce uma força sobre a esfera de cima, que eu vou chamar, então, pessoal, de FBC, tá? Então, note que FCB e FBC constituem um par de ação e reação. E essas forças, elas têm exatamente o mesmo módulo, a mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes, como vocês podem ver. Então, qual que é a minha estratégia agora? Ao invés de eu ficar tentando descobrir, né, o FCB, que eu preciso desse diagrama que eu vi que já não me levou longe, eu vou tentar informações sobre FBC, que é exatamente o mesmo módulo, né, pelos conceitos de ação e reação que a gente sabe. Então, eu vou investigar o diagrama de corpo livre da esfera, então, de cima. Para a esfera de cima, o que a gente tem? Então, a gente tem aqui, né, a minha força FBC. A gente tem a força peso, não é isso? A força peso da esfera de cima, que também vale mg. E a gente tem também uma normal aqui, não é isso? Que eu vou chamar de N3, né? Encostada aí nessa outra parede. Então, é um diagrama que está mais simples. O diagrama da esfera de cima é um diagrama mais simples, que eu vou representar agora nesse outro diagrama aqui no meu sisteminha, então. Y, X, considerando que essa minha esfera de cima agora é uma partícula, então as forças que atuam estão sobre esse único ponto, né? Então, aqui tem o peso, que vai ser igual a mg. Eu tenho essa minha força, então, FBC, também formando o ângulo aqui de 45, que elas têm a mesma direção, né? E tenho a minha normal N3. Então, o meu próximo passo é pegar essa minha força FBC e decompor em X e Y. Então, aqui eu tenho o meu FBCX e aqui eu tenho o meu FBCY e fiz a decomposição. Então, agora, notem como fica mais simples, pessoal, de eu descobrir informações sobre essas componentes. Note agora que em Y, a bola de cima também está parada, então o somatório das forças em Y é igual a 0. Eu chego à conclusão, então,
as minhas forças em Y são FBCY e o peso, então eu chego à conclusão que FBCY é igual a mg. Então agora sim eu achei uma coisa, ó, escrita em termos de massa, que é justamente a resposta que eu tô querendo. Então a minha componente Y dessa minha força FBC, que tem o mesmo módulo, né, da componente Y, então, da FCB, é igual ao peso. E notem que, automaticamente, eu nem preciso relacionar N3 com FBCX, porque automaticamente eu já sei que FBCX também tem que ser igual a mg. Por quê? Porque o ângulo é de 45. Então, essas componentes aqui, elas têm que ter exatamente o mesmo módulo. Ok, pessoal? Então, eu, no fim das contas, achei informações sobre aquela minha força verdinha do início do problema. Essa minha força verdinha, então, ó, aquela FCB, que estava bem ali, né, ó, a minha FCB. Então, o que eu tenho? A componente Y dela tem módulo mg e a componente X dela tem módulo mg, né? Vou até representar as componentes assim, ó, com um ângulo aqui de 45. Então, o que eu posso falar? Se as minhas duas componentes valem mg, o que eu posso falar, então, sobre a minha hipotenusa, que é justamente a minha força, ó. Lembra que isso aqui, né, formam dois triângulos retângulos. Então, ó, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, né? mg ao quadrado mais mg ao quadrado. Então, eu cheguei à conclusão que o módulo daquela minha força inicial que eu estava procurando vai ser raiz quadrada de 2mg ao quadrado, ou seja, raiz de 2mg. Esse é o módulo dessa minha força de contato ali entre as duas esferas.